Quem está animado aí para falar das previsões da semana? Eu estou aqui com a astróloga Vanessa Toleschi, a astróloga Nayara Tomaino, e a gente vai conversar sobre as tendências para o céu na semana que vai começar. Vanessa, estamos vindo de uma semana que não foi nada fácil, e eu estou aqui assim com o meu coração na mão para ouvir o spoiler da semana. Não é uma semana leve. Pois é, pessoal, existem situações de vida que, às vezes, colocando um pouquinho mais de peso, a gente pode se tornar pessoas mais fortes. Temos 3 temas da semana, que é o lado leve, a pedreira da semana e mudanças e imprevisibilidade. Vanessa, dessa vez ela não guardou o melhor para o final, ela guardou para o início. O lado leve, tem o meu like para esse lado leve. Você já colocou no início do programa para a gente começar o programa com fé. Então, ó, já estou aqui animada. Vamos já falar dele, então. Já estou animada, deu like empolgada. E você dá o seu like no programa também para Vanessa Toleschi e Nayara Tomaino saberem que você está gostando aqui das previsões da semana. Mas hoje eu quero te convidar a ver a área da vida que você está com Mercúrio e com Vênus ativando no seu horóscopo personalizado do Personare. A gente colocou aqui um link na descrição. Se você não sabe como descobrir, tem um videozinho tutorial. Então você vai ver a área da vida que você está com Mercúrio, que está desde a semana passada, e é uma área aí que vai te ajudar, um setor da sua vida que vai te ajudar. E você vai ver Vênus, que é onde você pode encontrar desafios essa semana. Então, vai lá, confere e comenta aqui qual é essa área da vida, qual é a casa astrológica que a gente vai ter aqui a terapeuta André Leandro te ajudando a lidar melhor com os desafios dessa semana. Agora vamos começar? Até quinta-feira, nós temos Mercúrio em um sextil com Júpiter. Isso ajuda a ter uma animação, isso ajuda a enxergar as coisas de uma forma mais ampla, isso dá um toque de humor. Então é um aspecto que ele é bem bacana para começar a semana, porque você já começa a semana animado, como a Carol já acabou de pontuar aqui. Além de tudo, nessa semana nós temos o Sol em um trígono com Saturno, que é um aspecto que ajuda a dar um centramento, uma organização, um planejamento. Ele puxa muito o nosso lado adulto. Isso, muitas vezes, para lidar com situações, é algo valioso. E a partir da quinta-feira, o Sol também faz um sextil para Marte. É um aspecto que dá energia, você tem vitalidade, você consegue, digamos assim, ter uma ação, ter uma assertividade. Então, a gente tem 3 grandes pontos fortes nessa semana. Pois é, Vanessa, eu achei interessantíssimo toda essa conexão, porque quando a gente pensa num Sol em Câncer se unindo a um Saturno em Peixes, a gente tem uma grande oportunidade de olhar para questões que são mais profundas e trazer uma cura, tanto de questões emocionais que podem estar relacionadas à família, né? É interessante a gente pensar nessa questão do Sol em Câncer, mas essa união também com Marte pode falar sobre a nossa nutrição, uma maior energia. E para mim o melhor foi mesmo essa união de Mercúrio e Júpiter, que traz uma projeção para o futuro, nos dando um pouco mais de otimismo, né? Então, essas questões da gente tomar uma atitude quanto à nossa cura, elas vão ser potencializadas através também da espiritualidade, né? Já que a gente tem essa conexão de Mercúrio, os nossos pensamentos, Júpiter, que pode falar sobre bons conselhos, o nosso lado mais sábio, mais iluminado. Então, esse aspecto aqui é para a gente olhar para aquelas questões que às vezes a gente estava deixando de lado e tratar com um pouquinho mais de otimismo. Olha, eu como tenho Júpiter na 1, já fico animada aqui, já fico empolgada. Eu sei que você vai dar notícias mais difíceis na sequência, mas eu já estou animada. Vanessa, dá um conselho para as pessoas também, nisso que a Nay falou, em como é que a gente mantém essa resiliência ao longo da semana, usando esse lado leve, né, esse lado bom para lidar com o que vem nos outros aspectos da semana. No simbolismo de Mercúrio com Júpiter, a gente vê o planeta do perto com o planeta do longe. Júpiter é a paisagem. Eu diria que quando a gente está mal por algum motivo, tenso, a paisagem nos faz bem. Dar uma caminhada, sair, desfocar um pouco o plano mental, são coisas que ajudam a lidar com situações, ao invés de ficar ali no micro, preso toda hora. É uma das maneiras de ativar esse Mercúrio insistiu com Júpiter. Ou então que você veja algo feliz, algo alegre,
Porque quando a gente já está lidando com desafios e ainda engata em notícias difíceis ou fala com pessoas que têm uma tendência mental mais pesada, aumenta. Então procure aquela pessoa que conta uma piada, que tem uma leveza, que brinca com você, porque daí você está usando o plano mental para elevar o ânimo e a energia, que a gente falou que a energia está alta nessa semana, como um grande ponto forte também para ser usado. Nai, a gente convidou as pessoas a verem a área da vida que elas estão com Mercúrio, então elas podem lançar a mão disso essa semana, já usando essas dicas que a Vanessa falou. Que indicações mais específicas você daria de acordo com algumas casas ou grupos de casas? Como é que você pode ajudar o pessoal? Carol, eu acho que nesta semana vai ser muito interessante a gente trazer os ensinamentos do que é verdadeiro e do que nos traz realização de verdade. Como estamos falando aqui de um Mercúrio em Leão, olha, já vou trazer aqui um spoiler, viu, Vanessa, do próximo tema, mas a gente tem uma mudança também interessante falando aqui de Vênus, né? E Leão é um signo que fala de entusiasmo e de prazer. Então, na área da sua vida, pensa, se você tiver esse Mercúrio transitando nas suas casas do trabalho, né? O que você pode trazer para a sua carreira que você vai fazer por si mesmo e não para agradar as pessoas, né? Se for dentro de um relacionamento, na família, pensar o que talvez você pode estar se anulando, se sacrificando pelos outros. E esse é um momento no qual a gente trazer a nossa verdadeira essência e a nossa verdadeira identidade vai nos trazer muito mais ânimo, muito mais empolgação. Muito bom. Já puxando o teu spoiler aí, vamos para o segundo tema da semana. Não sei se eu quero ir, mas a gente tem que falar dele, né? Sim, a pedreira da semana é porque a partir da quarta-feira, Vênus, ainda em Câncer, começa a se opor a Plutão. Esse aspecto pode trazer aumento de situações de criminalidade em grandes cidades, porque Vênus é o bem e Plutão é uma ameaça ao bem. Então a gente tem um contexto complicado, tem mais notícias, talvez, de crimes, feminicídios. Além de tudo, pode ter aumento aqui de gastos, tá? Quando tem Vênus com Plutão, aparece aquele gasto que você não esperava, que te onera, que é um gasto um pouco mais alto. E, infelizmente, o aspecto também que pode trazer perdas materiais ou até afetivas. Então, a gente pode ter uma notícia de algum famoso, muito querido, que falece nessa semana. Existe aqui um clima que pode dar um luto. E nas relações, é um aspecto que mostra a realidade. Então, muitas vezes, quem vem num relacionamento, uma parceria muito difícil, nessa semana vai ter uma intensificação dessa situação e muitas vezes vai tomar uma decisão de terminar essa relação. Mas aí tem que ver qual é o contexto da pessoa, porque é um aspecto realmente muito perigoso, em que a gente vai ver muito mais disputas acontecendo, e essas disputas também vão para o âmbito coletivo. Nessas guerras que a gente vê por aí, tem muitas perdas, muitas situações complicadas, um certo autoritarismo. Então, isso vai exigir muito daquele equilíbrio e daqueles aspectos positivos que a gente falou no primeiro tema. Pois é, pessoal, a Vanessa trouxe essa questão do envolvimento de Vênus com questões de relacionamento e financeiras. Eu acho que realmente a gente precisa ter cuidado com situações que a gente pode ter perdas, mas é interessante a gente pensar também que Plutão fala sobre revelações, né, Vanessa? Então, às vezes, notícias relacionadas à traição, alguma questão nas nossas vidas que se revelam, né, dentro do nosso relacionamento, que podem ser um pouco mais delicadas para a gente ter que lidar. Quando a gente está falando, pessoal, de Vênus, é um planeta que envolve desejo e Plutão, às vezes, pode falar desse lado mais profundo. Então, vamos ter muito cuidado, porque essas perdas, essas revelações podem ter alguma relação com alguma compulsão, né? Um relacionamento que às vezes está ali um pouco tóxico ou algum traço mais tóxico pode se revelar. A gente tem que ter muito cuidado tanto com o comportamento quanto com o pensamento, que pode ser um pouco mais compulsivo ou obsessivo. Eu acho que nessa semana especificamente, as questões terapêuticas, né, podem nos mostrar, né, podem nos revelar coisas que são muito importantes para a gente. Nessa semana, a gente também tem o ingresso de Vênus em Leão, onde esse planeta vai transitar até o iniciozinho de agosto. Com exceção dessa semana, que é um pouco mais tensa,
É uma Vênus muito exuberante, que gosta de se divertir e que quer atenção no amor também. Então, um dos motivos para as relações terminarem é que falta aquele calor que Leão tanto aprecia. Leão não gosta daquela relação meio esfriada, meio morna. É um signo do fogo, é um signo quente. E a gente também pode ter a quentura, infelizmente, no coletivo, com aumento de situações com ciúme, assédio, perseguições. Então, essas notícias vão vir à tona para um debate. E se você vivencia isso, como a Nay bem pontuou, talvez seja a hora de procurar uma terapia. Nessa semana, a gente não vai ter como esconder a sujeira debaixo do tapete. A tendência é ela sair. Nay, a gente também convidou as pessoas a verem a área da vida que elas estão com Vênus. Quais são as Vênus, as casas aí que vai ser mais difícil para o pessoal? Pois é, Carol, como eu tinha falado, né, ali no spoiler, essa Vênus em Leão faz a gente se conectar com a nossa identidade. Mas como a Vanessa muito bem pontuou, a gente tem que ter cuidado com essa questão do ciúme. Pessoal, quando estamos falando de Vênus, pode afetar o nosso bolso e a nossa vida amorosa. É muito interessante a gente trazer mais elogios, mas ter muito cuidado, porque a gente pode se sentir um pouco mais sentidos, né? Às vezes a pessoa faz algum comentário, a gente já está ali interpretando como uma crítica, né? Então, acho que principalmente quando a gente está falando ali, olha, da questão financeira, é interessante a gente trazer esse entusiasmo, a nossa identidade própria, mas ter muito cuidado com o autoritarismo, viu? Às vezes você tem ali uma Vênus passando na casa do dinheiro, ou passando na casa do casamento, das relações. É interessante a gente trazer a nossa identidade, mas ter cuidado para não querer que absolutamente tudo seja só do nosso jeito. Então você já deu a dica aí, as mais difíceis vai ser Vênus na 2, na 8, na 7, é isso aí? Eu acho que talvez, Carol, a Vênus na casa 8, porque já é uma casa que fala sobre o valor do outro, o valor compartilhado, né? Quando a gente está falando de Vênus, pessoal, é um planeta benéfico, tá? Então pode trazer, assim, uma certa amenidade. Mas, como a gente tem essa tensão com Plutão, eu acho que tanto uma Vênus ali na 8, a gente tem, né, um olhar um pouco mais atento, uma Vênus na 12, que às vezes a gente pode ter ali algum significador de alguma questão do nosso trabalho, que a nossa saúde mental e emocional pode envolver. Mas, de uma forma geral, se a gente tiver esse lado assim, né, mais positivo, mais entusiasmado, pode trazer sim algum benefício. Então podemos ir para o nosso último tema. Mudanças e imprevisibilidade. Nessa semana, nós temos a conjunção de Marte com Urano. Esse é um aspecto que fala que tudo pode acontecer. Aquilo que é planejado muda de última hora. É um aspecto que tem tendência a aumento, infelizmente, de acidentes. Por isso, a gente tem que tomar mais cuidado, não ser tão precipitado. E é um aspecto também que pode mexer com o clima, fenômenos climáticos, e isso gerar as perdas que a gente falou que poderiam acontecer nessa semana. E na nossa vida pessoal, esse aspecto, ele pede um certo plano B. Tipo assim, bom, eu não esperava que acontecesse tal coisa. O que eu vou fazer? Como é que eu vou me sair? Aqui tem que ter essa energia do improviso, que é muito uraniana, porque nada está acontecendo da maneira como a gente espera. O que era para ser curto demora, digamos assim, as coisas mudam a qualquer momento. Um evento que você esperava alguém, essa pessoa não vai, e aí como é que você substitui? Então a gente tem essa energia dessa incerteza. Agora, é um aspecto muito mobilizador de mudanças. Para quem está precisando de reflexão de mudança, ele vai trazer aquela força para você realmente pensar: eu quero mudar, eu preciso mudar, porque essa é a combinação de Marte com Urano, onde eu tenho que ser criativo, onde eu tenho que fazer as coisas de uma forma diferente. Tem esse lado também positivo. Esse é um dos aspectos que podem ser mais transformadores do ano de 2024, porque estamos falando de Urano, um planeta que é um pouco mais lento, então ele tem uma passagem longa por Touro. A união de Marte tem um lado que preocupa um pouquinho mais, porque é um grande significador, sim, de acidentes, né? Como a Vanessa pontuou, e além desses acidentes, muitos imprevistos. Agora, em um nível coletivo, podemos ver alguma grande mudança relacionada à nossa vida financeira, né? Já que o signo de Touro fala muito sobre essas questões da vida material. Então, alguma mudança nos investimentos,
na relação com criptomoedas, já que a gente está falando de Urano, um planeta que fala do futuro, um planeta que fala sobre invenções tecnológicas, né? Então, para as pessoas que principalmente investem, trabalham na área financeira, né? Ou para todos nós que temos a nossa vida financeira, eu acredito que isso pode não necessariamente causar alguma mudança já agora, mas sim, essa semana pode ser uma abertura para mudanças nas finanças. O Urano tem também cara de libertação. Para quem vem em relações que não vão bem, esse é um aspecto que ajuda você a dizer: eu posso me libertar. Embora não vai ser um processo fácil com Vênus em oposição com Plutão. O outro pode resistir, pode haver algum tipo de disputa. Mas às vezes o grito de independência precisa ser dado. É o famoso chutar o pau da barraca, né, Vanessa? Mas para quem está precisando, tá aí a oportunidade. Adorei, adorei. Vamos terminar com esse chutando o pau da barraca aí, que a gente já tem uma boa imagem da semana. Então, essas foram as previsões da semana. Comenta aqui com a gente qual é a casa astrológica que você está com Mercúrio e Vênus, para a gente dar dicas personalizadas. E André Leandro vai te ajudar também. E se você é do Personare Cursos, eu vou estar dando uma aula agora segunda-feira, dia 8/7, sobre intestino. A gente vai entender o impacto do intestino no nosso corpo e como que você lida com a fome, ó, que vai muito além do nosso desejo, essa fome intestinal. Então, se você é do Personal Curso, te espero lá. Se você não é, a gente colocou aqui um link para você conhecer o meu programa, que é Domine as 8 Fomes. Vou adorar te acompanhar esse ano. E eu destaquei aqui para vocês o arroba, o meu, da Vanessa, da Nai, para você seguir a gente nas redes sociais. Nai e Vanessa continuam dando várias dicas de astrologia e eu falo bastante sobre a alimentação. E agora também vai lá, ó, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que sempre que a gente lançar um novo programa, você recebe um aviso. Eu te vejo no próximo.